do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Primeiro ponto de pauta, processo 122.417.00.43765 e processo 122.417.00.41541, primeiro Seminário Nacional de Defensoria Pública e População em Situação de Rua. Bom dia. Esse processo, na verdade, é um requerimento formulado por doutora Eva e, na sequência, chegou um requerimento formulado por doutora Fabiana também. É um seminário nacional sobre população da Defensoria Pública em Situação de Rua e as duas foram convidadas para participarem do evento na condição de palestrantes para apresentarem a experiência da Bahia. E aí os custos desse deslocamento, dessa participação, só verificar. Não tem valor de inscrição, passagem de volta, ida e volta dá R$ 782, diária 450, seriam 3 diárias, o custo individual R$ 1.232,61 e o total geral para as duas participantes R$ 2.132. Na verdade, assim, é algo até que esse processo ele vem numa linha até do que eu queria propor discussão, Lucas também, em relação a essa situação. Quando os defensores públicos são convidados para palestrarem ou apresentarem a experiência da Defensoria Pública da Bahia em algum seminário. Porque um dos processos que nós temos mais adiante, e aí eu já vou adiantar essa caminhada para a gente poder não dar decisões também díspares, é de uma servidora, Sheila Paranaguá, que ela faz a solicitação, ela escreveu, tem um evento, um seminário muito importante, mas notadamente acadêmico, que ela escreveu uma experiência que ela teve na Defensoria Pública da Bahia, uma experiência prática, mas que tem um caráter acadêmico também. Ela escreveu um seminário e aí foi aprovado com um trabalho acadêmico para apresentar, e ela solicita o custeio das despesas. Como a gente traçar uma linha de custeio desses deslocamentos, entendeu, Nelson? Porque, assim, o defensor, o servidor, escreve, no caso de doutora Fabiana e doutora Eva, eu entendo que, como é um evento de defensoria e para tratar especificamente da experiência da defensoria, é diferente do outro, mas como tratarmos de eventos em que os defensores públicos ou servidores vão apresentar trabalhos que digam respeito à experiência teórica ou prática que eles tiveram no da Defensoria Pública. Isso é divulgar o trabalho da Defensoria Pública e, portanto, o FAGE deveria estimular isso, poderia estimular, ou a gente tem que estabelecer um critério mais genérico, informar, por exemplo, que esse pedido de consulta ao FAGE para verificar se há disponibilidade, se há algum programa que ele pudesse encaixar. Eu fico na dúvida só porque para a gente não ir decidindo só casuisticamente e chegar no momento que a gente não tenha recurso para custear outras coisas que efetivamente são importantes para a instituição. Não que esses não sejam, mas assim, não sei se a gente teria que formular um critério para custear isso. Por exemplo, o convite é feito de defensoria para a Defensoria Pública, no caso do seminário. O evento é um evento de natureza eminentemente acadêmica, e aí cada um escreve e paga com suas expensas. Eu acho que é algo para só para a gente refletir e não dar decisões díspares. O trabalho que Sheila desenvolveu na Defensoria é extremamente profícuo e assim, tem rebatimento fora da instituição, mas assim, para a gente estabelecer um norte, a gente custeia a participação de defensores e servidores em que espécies de eventos? Porque também, assim, é complicado essa coisa de você ser convidado para falar ou de você inscrever um trabalho para falar e depois a instituição arcar com os custos. Quando você é convidado por uma defensoria, é muito difícil, porque a gente sabe que as defensorias não têm dinheiro para ficar bancando. Os congressos deles, na verdade, são construídos no âmbito das defensorias assim, em parceria. Agora, o curso de formação, a gente vai fazer um curso de execução penal que o colega de São Paulo vem sem cobrar. Parceria entre Defensoria Pública. Aí tudo bem, esse de Eva e de Fabinha já tem pontos. Mas eu fiquei na dúvida sobre esse de Sheila e só estou adiantando esse passo para a gente refletir sobre esse processo e o outro já vai vir na sequência. Agora, eu acho que nas duas situações, acho que tem algumas questões bem complexas para a gente entender, para definir critérios. Primeiro, quando quando faz auxilia defensores a participarem de cursos,
ele está presumindo que a participação nesses cursos vai trazer um retorno para a defensoria. Tanto que foi editada até uma resolução com espécies de retornos que deveriam ser comprovados. Na participação, na condição de palestrante, qual é o retorno que a defensoria tem? Ou como assegurar que a defensoria tem algum retorno? Acho que é a primeira coisa que tem que pensar. E ver se não quer ver a participação em um evento na condição de palestrante, ela traz retorno para quem está atuando na condição de palestrante. Sim. Não para a instituição. A menos que a gente fixe alguma forma de se retornar para cá também. Eu não sei se seria a aplicação analógica daquela mesma resolução para quem fosse fazer esse tipo de participação. Outra coisa também é a gente pensar, como o Firmino falou, que tipo de eventos seriam esses que a gente estaria custeando e até que ponto a defensoria não está financiando eventos de quem tem condições totais de fazer, de financiar e às vezes até está lucrando com o evento. Não que seja essa a hipótese. Mas esse evento a gente poderia aceitar. Esse evento é um evento de um instituto de direito público conhecido, que é entidade privada que lucra com o evento, com venda de ingressos. O que a defensoria financiaria a ida para um evento em que o instituto vai lucrar e não o próprio instituto vai financiar? Então tem várias nuances que eu acho que teria que passar para definir isso. E eu não sei se nessa hipótese de cheio, não sei se dá tempo. Como a defensoria com a defensoria, você já colocou mais ou menos que é uma realidade que... É uma realidade que a gente trabalha. O evento está sendo promovido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e, na verdade, assim, não existe uma regulamentação, digamos assim, de não pagamento de hora-aula, de custo para os defensores públicos. É uma praxe. Se um defensor é convidado, a gente sabe que a condição mais ou menos das defensorias públicas em que haja uma oscilação e a gente imagina que o Rio de Janeiro tenha mais condição, mas às vezes é uma unidade especializada do Rio de Janeiro que faz um seminário. É como se Fabiana, por exemplo, e Eva quisessem construir um seminário sobre população de situação de rua e algum colega do Rio de Janeiro fosse convidado para palestrar. A gente sabe que a Defensoria da Bahia não teria condição de bancar todos os palestrantes para um seminário temático tão específico quanto esse. Então as defensorias meio que estabelecem uma parceria nesse sentido, né, da gente contribuir, fazendo com que dois colegas participem como palestrantes. No outro de Sheila, eu fiquei com a mesma dúvida que você, por isso que eu estou colocando a situação, porque me parece que é algo que precisa de maior amadurecimento. Ela, Sheila, inclusive, já fez a inscrição, já custeou a inscrição, então está pedindo passagens e diárias. E tem um curso, sem querer misturar as coisas, só para a gente saber também o impacto. O custo da ida de Sheila é R$ 4.123. É o dobro do que a ida de Fabiana e de Eva. Florianópolis está fundo. Eu achei perfeitas as colocações do Dr. Rapson e pertinente a preocupação também da doutora Firmiani, pela seguinte razão, porque o imperativo legal, a própria lei do fundo, ela vincula o custeio dos recursos daqui advindos a uma capacitação de membros e servidores. Portanto, por mais que a gente tenha numa situação como essa, a própria promoção das realizações da Defensoria da Bahia, ela não estaria vinculada àquilo que é espírito do fundo, que é custear uma capacitação dos seus próprios membros, dos seus próprios servidores. Então, eu não sei, de repente, numa situação como essa, a gente teria duas alternativas. Ou o colega ou o servidor iria através de verba do gabinete, ou, e aí, claro, ficaria na discricionariedade do DPG, ou indo através do custeio dos recursos do fundo, a gente tivesse algum atrelamento à apresentação dessa palestra ou desse trabalho realizado lá naquele foro, aqui também internamente. Então, que a gente promovesse aqui, enfim, até através na SDEP, no auditório e tal, com a presença, possibilitando a presença limitada dos colegas ali naquele ambiente, mas também através da gravação, né, com os recursos que a gente já dispõe, para que houvesse também a publicização e, consequentemente, a capacitação desse trabalho ou dessa palestra realizada lá fora, aqui dentro também. A gente poderia trazer essa vinculação, porque aí legitimaria o próprio custeio através
dos recursos do fundo. Na verdade, seria uma forma de financiar, não a ISA, que está sendo financiada é uma capacitação aqui na Defensoria. Exatamente. Isso seria uma forma de financiar uma Exatamente. capacitação aqui. E qual é o tema de Sheila? É um trabalho que ela tem desenvolvido aqui, mas é voltado para. Desculpa aí. Respeito sim, machismo não, valorizar a mulher, compromisso na Defensoria Pública do Estado da Bahia. O trabalho que ela escreveu é um trabalho acadêmico, que ela escreveu num evento chamado Fazenda do Gênero, que já é um evento. Seria realmente encaixar. E aí a gente entra na mesma linha de discussão que é também custear isso, sendo que talvez seja a atividade inerente ao defensor público também a educação para direitos e fazer isso independente como algo que é parte da sua atribuição, entendeu? Mas Que aí a gente entra na mesma discussão de pagamento de hora aula para o defensor público da Bahia, quer dizer, assim, é algo que realmente é a questão do precedente sempre que a gente fica preocupado e que a gente tem tentado evitar decisões pontuais e, na verdade, criar um formato que seja geral, né? Uma regra Mais geral, objetivar, né? objetivo. Administrativizado e não ficar dependendo de casuísmo. E a gente poderia ter no casuísmo soluções, desculpa, colega aí, de repente convidado para ir para o exterior, e aí a instituição ficar vinculada também a bancar, independentemente dos custos até, né? Então, pode vir a criar. E sob que justificativa negar se tem aprovado aqui para outras situações, conforme? Qual a argumentação que Sheila usa? Eu não conheço, ele não passou por mim, então não conheço isso. Ela acha que é relevante a apresentação da prática, da avaliação das políticas desenvolvidas aqui na Bahia. Se trata de uma experiência exitosa que ela acha importante socializar, enfim, mais ou menos nesse sentido. Pode ter um diferencial aí porque ela não é defensora, né? Então essa obrigação de fornecer educação e direitos não passa por ela. No caso dela não é uma Isso é uma defensora. coisa específica. É uma coisa específica na situação dela. É isso que eu queria entender. Ela é o que assistente social, não é isso? É um evento que é realizado a cada 2 anos, só me engano. Se chama Fazenda do Gênero. É muito conhecido, é um seminário muito grande na área de gênero e tal, mas é um seminário eminentemente acadêmico. Sim. Entendeu? Não tem nenhum viés. Você inscreve e apresenta os trabalhos, enfim, parte de cumprimento inclusive de créditos acadêmicos, quando você tem que apresentar artigos e tal, e trabalhos em seminários. É um seminário que recebe esses artigos para a defesa. Estuda esse tema e, portanto, é algo ligado a isso, mas é algo resultado de um trabalho que ela desenvolve aqui na Defensoria Pública. Aí, É do que ela observa, das pessoas que ela tem. é uma prática que ela disse que que ela aplica aqui na Defensoria da Bahia. No trabalho dela Não posso opinar, porque eu não conheço. no setor de pessoal. Nesse caso específico, além de não incidir aquela obrigação do Rapson ressaltou, da educação em direitos, esse trabalho do assistente social, inclusive com a chegada agora, né? Todos os profissionais e profissionais da área na instituição que tenha unidade própria no interior, eu acho que é importantíssimo ser replicado aqui dentro. Até porque, apesar de já ter existido, salvo engano, um encontro em 2016, ou foi início desse ano, inclusive aqui... Deve ter esse ano aqui na Bahia, Ótimo. inclusive. Ao invés de ser em São Paulo, vai ser aqui. Nós vamos fazer, todas as escolas superiores vão fazer encontro delas aqui na Bahia. E eu digo mesmo internamente, entre os próprios assistentes aqui internamente, porque lá em Santana de Jesus a gente percebe isso. O quão salutar seria se houvesse até um maior contato entre eles para trocar esse tipo de experiência e de expertise. Então essa situação aí dela, essa prática que ela aplicou aqui na atuação em Salvador, eu acho que seria fundamental que fosse replicado inclusive para as colegas dela
seja da capital, seja do interior. Sim. Posso fazer uma sugestão, então? Os pedidos de doutora Fabiana e de doutora Eva, como elas iriam na condição de representantes da Defensoria Pública da Bahia, serem encaminhados para o gabinete, isso já ocorreu aqui no FAG, se trata de processo educacional. E aí o gabinete deliberar, o defensor público geral encaminhar, inclusive com representação da Bahia, e o de Sheila, a gente, deferir com essa condição de que haja a replicação do trabalho aqui para as assistentes sociais. Isso, que pode ser inclusive via videoconferência, né? Até. Sim. Mais custo, para gerar mais custo. Exato. O item 1. Está todo mundo de acordo com a proposta? Já foi. Unanimidade? Do item 1 pelo encaminhamento dos autos ao O gabinete. Geral, para que custeie das despesas com a participação da Defensoria Pública da Bahia no referido evento. Fez uma inversão de pauta, já colocou o item 4. Para que custeie. Para que custeie as despesas dos dois processos sejam efetivados pela unidade, qual é? Nos dois? De Fabiana e da Diretoria Geral. Sejam considerados. Custeados pela unidade. As observações. E aí de Sheila com comissionado a Condicionado aqui Replicação da atividade. haja a replicação do trabalho que ela vai apresentar. Fala público inteiro. No evento. Serão associadas pelo FAD. Ao público interno. Ao público interno da Defensoria Pública. Viva. Mais especificamente, aos profissionais dos núcleos multidisciplinares. Para todos isso. Tudo que a gente custeia. Ao público interno. Mais especificamente, aos profissionais. os profissionais de assistência social. Isso. Porque como é uma atividade voltada para isso. Só um minutinho, já está concluído. Então, item 1 e 4 já foi liberado. Se quiser. Podemos tocar? O segundo ponto de pauta, processo número 2417004836, 16º curso de preparação à carreira de defensor público. Esse foi o curso aprovado na última sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública. E eu trouxe aqui para o FAG para nós aprovarmos, na verdade, os custos, para apresentar uma página, né, os custos com
a realização do curso, informando que, a exemplo do curso preparatório anterior, nós vamos abrir alguns espaços para a participação de defensores públicos de outros estados, de outras unidades também. O curso ele vai ser até aquelas etapas abertas. Não é como o curso, por exemplo, de execução penal, que a gente vai abrir para todos os defensores públicos que atuam na área de execução penal. E aí, vamos lá. A gente tem o curso, na verdade, aqui com os palestrantes daqui que viram de fora. Então, nós temos os palestrantes externos. Silvio Luiz de Almeida, que vem para a palestra magna, aí seria um custo total de hora aula de R$360, mais R$1.700 de passagens e uma diária de R$390. Aí a gente tem a descrição, vou passar para os senhores a descrição aqui. Estamos apenas fazendo a negociação aqui com Monique Evelyn, e aí talvez a gente não consiga contratar, porque ela está cobrando um valor de R$5.000 agora pela palestra. Antes Monique chegou a vir para a Defensoria Pública, já trabalhou gratuitamente, a proposta do desabafo social inclusive já foi acolhida pela Escola Superior, mas agora ela se tornou quase uma celebridade na internet e aí cobrou R$5.000. Por R$5.000 realmente nós não temos condições de fazer. Nós fizemos uma contraproposta para ela, de pagamento semelhante ao que nós vamos pagar às outras pessoas e aos outros palestrantes, e se ela acordar, a gente traz, senão aí a gente vai suprimir essa participação de Monique Há alguns palestrantes, e aí por conta da necessidade de aprovação do curso preparatório aqui no Conselho Superior, alguns palestrantes nós não conseguimos ainda contactar para verificar o curso, porque pode ser que venham gratuitamente, exemplo de Ana Falzino, porque nós temos um convênio com a Unilab, da qual ela é pesquisadora e colaboradora da Defensoria, mas nós estamos ainda ajustando. De qualquer sorte, o valor da hora-aula dela vai ser os valores das horas-aulas que nós pagamos a um profissional com a articulação que ela tem, se for mestrado, doutorado, enfim, então não vai extrapolar nada disso. É essa regra que a gente tem seguido para o curso preparatório. Não conseguimos confirmar ainda com o Renato Devito também, mas o Renato normalmente não cobra para vir, então seria só o deslocamento. Dr. Lucas Marques também não cobra para vir palestrar conosco, só seria a despesa da diária. Vamos trazer também Lucas Daiane, que trabalha lá com vocês em Santo Antônio de Jesus, para dividir aquela experiência do núcleo aqui com os defensores públicos, para eles entenderem como é que funciona o trabalho com as equipes multidisciplinares no interior. Doutora Marta Cristina, de Vitória da Conquista, Fábio Pereira, defensor, Maurício Montini, eles dois trazem um trabalho de experiência de ações coletivas muito interessante. Murilo também, Menezes, que não deve cobrar hora-aula, George Araújo também não. E os demais, que são os colegas e os palestrantes. Hamilton Bueno de Carvalho cobrou o básico, o mesmo do básico para vir, R$300 de hora-aula. Reinaldo Bolsano também, que é o nosso colega de lá do Distrito Federal. Gustavo Junqueira, como foi diretor da escola, não cobrou nada daqui. Aí eu aceito que a gente tem, né? Diretor de escola não cobra para nenhuma escola. Enfim, são só seriam essas despesas. Aí tem o custo total, porque não inclui só o valor da hora-aula, inclui também o deslocamento dos palestrantes, o custo total de R$19.371 até o presente momento, com o público externo. Com as despesas com as diárias e passagens de quem vem pela Defensoria Pública, R$3.633, e aí me ajude aí, Chico. R$19.371 e 43 mais 3.600. 22 mil. Passar aqui só para conhecimento. Isso eu vou fazer, anexar aqui, porque a gente acabou tendo que reformular o curso na véspera do feriado, por sugestão do Conselho. E aí isso vai ter esses cálculos no processo. Todo mundo aí para você aprova. Depois a pauta é toda de doutor Gil. E de doutora Domingos. Mais de doutor Gil do que de doutora Domingos. Enquanto o pessoal vai olhando, eu queria aproveitar até para ganhar tempo, para parabenizar a Escola Superior por mais esse curso de formação, por mais essa proposta.
Porque, assim como a proposta anterior, eu não tenho dúvidas de falar que foi o curso de formação mais bem elaborado desde que eu faço parte da Defensoria Pública. Não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. E representou um ganho histórico organizacional muito grande para a Defensoria. Isso era comentado e eu conversava com as pessoas que fizeram os últimos cursos de formação para saber as impressões. E era muito clara a diferença, que as pessoas realmente se sentiam acolhidas, se sentiram recebidas, se sentiram formadas, que é a razão do curso de formação. Claro que sempre há pontos em que as pessoas imaginam que poderia ter tido uma formação maior, ter uma atenção maior, mas também não é a intenção desse curso de formação que em um espaço de tempo de 2 meses a pessoa saia preparada para todas as dificuldades que vai encontrar. Porque a Defensoria, depois de 10 anos, você descobre que ela tem muitas dificuldades que você nunca tinha imaginado que existiriam. Então, eu já queria deixar claro aqui os parabéns por mais esse curso inovador que foi proposto. E eu tenho certeza que, desde o curso passado e esse também, se criou uma marca que é difícil de alguém que venha depois a dirigir a escola superior voltar atrás desse caminho que foi começado a ser traçado aqui. Esse curso preparatório, ele, como eu disse na sessão do conselho, ele foi pensado também com base nesse feedback dos outros colegas, né, que fizeram os cursos de formação. E a gente sempre aproveita os cursos preparatórios também para corrigir problemas, digamos assim, ou questões que precisam ser aprimoradas internamente. Então, assim, nós sentimos uma necessidade, diante de algumas situações que ocorreram na Defensoria, de falar sobre o papel da Defensoria Pública e o papel do direito constitucional à defesa, para que as pessoas entendam como é que o defensor público trabalha, a necessidade que existe no Estado Democrático de Direito, do direito constitucional à defesa penal, né, porque isso foi, em alguma medida, não compreendido por algumas instâncias da sociedade civil em determinados momentos na história recente da Defensoria, ainda permeia o imaginário também de muitas pessoas, questionar como é que a Defensoria Pública defende determinados tipos de determinados réus, pessoas que estão respondendo por determinados processos. Então, nós aproveitamos o curso preparatório para trazer uma pessoa que não só entende muito de Defensoria Pública, mas que pode falar muito bem sobre o tema, que é o professor Hamilton Carvalho, e uma lacuna que foi uma observação de todos os defensores que fizeram o último curso de formação, que foi a importância das oficinas práticas que nós tivemos na área de família e tivemos na área penal, a necessidade de colocar defensores públicos do interior falando para os defensores públicos em curso de formação, e o mais pedido de todos, que foi um curso na área de execução penal. Mas aí foi pedido não só dos defensores do último curso, mas assim, tem vários pedidos acerca disso e falando sobre a necessidade de uniformizar a forma de atuação na área de execução penal na Defensoria Pública da Bahia e tal, e pedindo que isso seja costurado em algum momento. Nós vamos ter esses 2 momentos no curso preparatório. Acho que para corrigir, digamos assim, essa parte. Então, este investimento que eu estou pedindo aprovação aqui no Conselho do FAGE é não só para os defensores de formação, mas vai atingir um público maior de todos os defensores públicos, envolvidos. Considerando também que são 2 meses, né? São 9 semanas de curso. São R$23 mil em 2 meses, dividido por 18 pessoas, que são os novos integrantes, é nada. Um valor extremamente baixo, né? Em relação à capacitação. Vai ser que eu Pode falar, Lucas. Isso eu preciso ir para o banco logo, porque é de uma da sujeitada e eles não fazem essa parte. João não teve. Mas está começando. Mas eu não consegui entender. Desliga o telefone da garrafa para o papai todo. Eu fui testemunha quando a doutora Viviane apresentou o cronograma no
perante o Conselho Superior na sessão extraordinária de quinta-feira. Quinta-feira, e ouvimos rasgadíssimos elogios de todos os conselheiros, inclusive muitos deles já com bastante antigos na carreira, quer dizer, já passaram por diversos cursos de formação, testemunharam diversos cursos de formação ao longo desses anos e apontaram quão qualificado, né? E da maneira tão cuidadosa que foi elaborado esse curso, e eu agora estou percebendo isso de fato. Preocupado, inclusive, não só com aquelas atividades teóricas que nós temos logo no início, como também com atividades práticas, não só prática judicial, como práticas através de oficinas e tudo mais. Quer dizer, que são situações em relação às quais nós temos enorme necessidade no nosso dia a dia, e por uma certa deficiência ou suposta deficiência numa formação, a gente pode se encontrar realmente em aflição quando nos deparamos com os casos concretos lá no interior. Então, isso daqui vem ao encontro, né, desse déficit que a gente acabava tendo durante o nosso processo de formação. Então, muito bacana isso. E não só essa questão, como principalmente aqui que estou vendo, a participação da equipe multidisciplinar psicoassistencial. Quer dizer, a gente, quando não tem a equipe psicossocial atuando conosco, a gente não faz ideia do quão importante é a atividade desses profissionais para as nossas funções. Lá em Santo Antônio de Jesus foi a primeira vez que eu me deparei com um psicólogo coach social, e eu pude perceber que a atuação na área fim do defensor público, ela é elevada a um outro nível, quando a gente tem esse apoio multidisciplinar. De forma que o contato com essas pessoas, a conversa, quer dizer, o próprio preparo que essas pessoas têm em relações interpessoais, em relação às quais nós não temos, porque a nossa formação jurídica ela é eminentemente focada em legislação, né? E a lei ela não consegue alcançar, né, a complexidade das relações humanas. Então, de modo que a gente passa com esse apoio a ter uma possibilidade de atuação qualitativa de outro nível. Então, a gente possibilitar que essa equipe ela tenha contato com os novos defensores já no início do curso é muito bacana, é muito importante. E também teremos, né, doutora Firmiani, a presença dos colegas na região metropolitana. Uhum. Foi uma solicitação da coordenação do interior e de doutor Daniel Nicuri, os dois profissionais. Porque isso é fato. A nossa, e eu vivenciei aqui diversas áreas na minha formação, assim que eu ingressei na instituição aqui na capital. Absolutamente, outro mundo. É outro mundo. Na verdade, parece ser outra instituição, é outro tudo. A nossa atividade que a gente tem no interior em relação a que a gente tem aqui na capital. Então, são não só as demandas em si, mas enfim, são experiências e vivências absolutamente diferentes. Então, a própria possibilitar, o próprio contato do novo colega com os colegas que estão atuando no interior, para que não só, né, acompanhando atendimentos e tudo mais, mas também nessa interlocução, nesse contato que eles terão com os colegas do interior, que estão ali já na prática, já de algum tempo, também vai ser muito importante para trocar essa experiência, né, para poder, a partir dali, eles passarem já a ter uma ideia que os esperarão nas comarcas que assumirão. Então, dito isto, eu ingressei aqui na instituição em 2014, pude pegar ainda, já no fim, mas a excelente gestão do Dr. Daniel Nicuri, e pude ter um contato até mais próximo, em razão aqui do meu mandato no FAGE, com a doutora Firmiani, e eu, me tratando de alguém que tem uma vivência e uma afeição muito grande com a área acadêmica, muito me alegra saber que a SDEP
nesses últimos mandatos, tem sido gerida por pessoas de tão alto quilate e que engrandeceram e que colocaram os eventos e atividades acadêmicas da instituição em outro patamar, num patamar que eu diria, inclusive, paradigmático. Como o Dr. Rapson falou, a partir de agora, o que virá doravante não poderá se retroceder em relação a alguns aspectos. Aí eu cito não só o curso de formação, com esse cuidado, essa preocupação e essa qualidade que ele está se colocando, como também os congressos estaduais de defensores públicos, as semanas da defensoria, todas elas primando também por essa ideia de trazer pessoas de fora, seja defensores com atuação destacada também na área acadêmica, sejam pessoas extra-defensoria, mas que tenham uma ideologia a qual nós, defensores, a instituição tem. Quer dizer, que é uma ideologia focada à promoção de direitos humanos, à excelência na atuação do direito de defesa, entre outras. Então, parabéns, doutora Firmani, fiquei muito contente, muito alegre, e eu tenho certeza absoluta que os nossos colegas, eles, quando assumirem os seus postos nas comarcas do interior, eles terão uma possibilidade de prestar um serviço de qualidade aos nossos assistidos, de uma forma que engrandecerá a imagem, a própria imagem da instituição. Então, reitero os parabéns que foram aqui dados por Dr. Rapson e de um modelo que foi tão festejado pelo nosso Conselho Superior quando da aprovação aqui do formato. Só uma situação que aí, bom, eu vou colocar aqui para o Conselho, e especificamente também para a diretora da SDEP, se seria possível ou não. É porque é uma demanda que veio do subcoordenador da 6ª Regional, conselheiro suplente, né? Ou conselheiro suplente afastado, enfim, e que eu creio também que seja uma demanda que esteja atingindo o Dr. Rapson como membro da administração também do gabinete, talvez tenha até mais conhecimento do que eu, que diz respeito a um mutirão que está ocorrendo, que vai ocorrer, de júris em algumas cidades. Eu sei especificamente a da 6ª Regional, Valença. Valença, em agosto, vão ter, se não me engano, são 8 júris, em que foram convocados 8 juízes, ou 6 juízes, 4 promotores, etc., para realizar aquela atividade. Lá em Valença nós teremos apenas nesse período uma colega atuando no júri. E aí eu estou vendo que mais ou menos coincide a atividade prática dos colegas aqui nesse período. Bom, mas aí eu não sei se é o caso ou não, mas enfim, eu trago inclusive que é uma demanda que está vindo lá do subcoordenador da 6ª Regional, esse questionamento. Se seria possível, dentro dessa ideia de fazer com que os colegas também passem por essa experiência prática no júri, inclusive aí o júri do interior, se seria possível fazer algum tipo de planejamento para possibilitar a ida deles nesse período lá em Valença ou em outra comarca que eventualmente também tiver na mesma situação. Doutor Lucas, é sempre muito tentador quando a gente está com defensores públicos em formação a essa emergência na necessidade de solução de alguns problemas que agora são os mutirões do júri, mas outrora foram audiências concentradas na área de família ou mutirões de conciliação ou mutirões na área de execução penal, enfim. Eu, na condição de diretor da Escola Superior, tenho tentado, ao longo dos últimos 2 cursos preparatórios, utilizar o espaço para preparar os defensores públicos. E, na medida do possível, em havendo uma avaliação, não só da escola, mas do próprio defensor público em preparação, acerca da possibilidade de ele já se encontrar em alguma medida preparado, como nós tivemos já em formação de defensores públicos que já haviam passado por outras carreiras ou por outras defensorias públicas, então já tinham uma formação, inclusive, por exemplo,
No penúltimo curso nós tivemos o doutor Henrique, que era defensor público no estado do Espírito Santo, que atuava no júri. Então, se houvesse o mutirão do júri, efetivamente o doutor Henrique não teria dificuldade alguma em contribuir, em participar. No presente momento, eu não vejo como a gente poder dar uma definição ou fechar a questão sobre esse tema, sobretudo porque o acompanhamento dos defensores públicos em formação no júri ele se dá em parceria com o defensor titular do júri. Então, normalmente nós colocamos o defensor para dividir o júri com o defensor público em formação. Aí a gente precisa avaliar, dialogar com os colegas, eu também perceber em que ponto se encontram os defensores públicos que vão chegar. Né? Pode ser que nós tenhamos defensores públicos com uma experiência já grande na área penal e que, portanto, não sintam dificuldade, mas eu não posso, de antemão, por exemplo, se eu chegar e me deparar com defensores públicos que não tenham atuado nunca na área do júri, ou que não tenham atuado fazendo audiência na área penal, eu acho que é um prejuízo para o defensor público e para o assistido ter uma defesa que não vai ser, naquele momento, a melhor que a instituição pode prestar. Eu acho que aí a instituição vai pensar em outras alternativas para conseguir chegar. Eu não consigo fechar a questão, não queria adiantar o passo nisso, porque eu não sei exatamente em que ponto chegarão os colegas que vão estar. Como isso me parece que vai ocorrer já um pouco mais adiante, aí eu já vou ter mais ou menos um mês de trabalho com eles e de diálogo para poder avaliar quais deles, ou se nenhum deles teria condição de prestar esse serviço sem prejuízo para eles, para a instituição e, sobretudo, para os assistidos. Mas, assim, não sou fechada à ideia, mas, assim, inclusive, o segundo parágrafo da minha proposta de curso é evitar que o defensor público seja utilizado, em formação, seja utilizado para sanar déficit ou determinados espaços que existam, porque eu sei que, neste momento, você ser lançado para fazer uma audiência criminal sem saber, sem nunca ter feito, sem saber, digamos assim, que perguntas fazer, ou em algum momento até sem querer prejudicar, digamos assim, os assistidos, talvez seja melhor, administrativamente, nós pensarmos em outras alternativas. Mas, enfim, eu me reservo a um momento posterior para dar, inclusive, esse feedback até para a administração e para o doutor Murilo, enfim, para os defensores subcoordenadores que terão esses mutirões no interior ocorrendo no período. Um dos princípios dessa elaboração das propostas de curso de formação foi que eles fossem exatamente formação e não fossem utilizados como uma forma de tapar buraco, de suprir lacunas. Só dentro dessa ideia, eu creio que até o que partiu lá, inclusive do doutor Murilo, foi no sentido de dar vamos dizer, e aí seria uma participação dentro da formação nesse sentido. Co-participar junto com a defensora titular de júri lá da comarca. Então, creio que não seria colocá-los para que atuasse sozinho naquela atividade de júri, não. Seria para dividir o plenário com a colega do júri, inclusive dentro desse ambiente de formação. É claro que eu entendo e concordo com essa preocupação, de fato, de que não coloque o defensor apenas como tapa-buraco, ou, aliás, como tapa-buraco. Que coloque dentro de uma ideia de formação. Mas eu acho que aí, dentro desse sentido, a gente poderia, e aí eu, a princípio, não veria nenhum problema nesse sentido, de fazer com que ele participe da formação junto com o colega do interior. Então, seria dentro dessa ideia. Agora, claro, dependendo do desenvolvimento e de como se der como colocado. Alguém mais tem algo a colocar? Podemos votar? Então, em votação, a unanimidade na aprovação, ou precisa pegar o voto individualmente? Aprovado. Aprovado, então, por unanimidade. Ponto 3. Processo número 2417-0047671. 31º. O ponto 4 já foi, esse é o ponto 3, depois é o que ocorreu. Doutor Gil, olha só. 31º Congresso Brasileiro em Direito Administrativo. Desculpa. Nós só temos esse processo e o curso de mediação. Esse daqui é o jogo rápido, porque a gente já tem um posicionamento firmado, é só verificar a quantidade de vagas, enfim, que a gente tem para esse ano.
Esse congresso a gente já vem, é um requerimento da subcoordenação civil para a participação, custeio da participação dos defensores públicos da área de fazenda pública, né? Defensores públicos com atuação na fazenda pública e ou acidente do trabalho, porque são os defensores públicos que atuam nessa demanda, e a gente teria, inclusive, no sorteio já direcionar para os defensores públicos que atuam especificamente com essas demandas. Da participação no 31º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. No primeiro, em 2015, nós deliberamos com uma quantidade maior de vagas, porque tínhamos recursos. No ano passado, acho que nós fizemos um sorteio de 10 vagas. E neste ano eu queria fazer a proposta semelhante à que nós temos utilizado no IPC-CLIN, que nós utilizamos no IPC-CLIN, que seria de 6 vagas. Porque o custo total, o individual, é R$ 3.921 por defensor. Para a gente não ter, pelo menos, interior e capital. Isso aí a gente tem que verificar a quantidade de defensores públicos atuando no interior, na área. Tem uma regrazinha proporcional que a gente faz, e aí verificar quantos atuantes em fazenda pública na capital e no interior, e aí a gente delibera o sorteio. Fazenda pública e o requerimento do corrigir é fazenda pública e acidente de trabalho, porque são as demandas que envolvem a administração pública e especificamente a temática tratada, abordada na programação do Congresso. Acho que é interessante colocar a fazenda pública sobre e acidente de trabalho. O que lida com a administração? A programação está aí? Está aqui. Só assim. Queria até registrar que, como o Brasil teve que viajar acompanhando da pessoa que era a nossa sessão do Fundeste, a gente não teve o resumo dos processos hoje para vocês analisarem, mas aí a gente regulariza isso para a próxima sessão do FAG. Olha só. Nós vamos ter um requerimento próximo, que é o seguinte, que é dentro de um projeto do planejamento estratégico, que é a partir da IAC. O custo total que a gente vai desenvolver para formar 24 professores no interior da respeito à unidade da formação. Dá um custo total de R$ 156 mil. Mas aí a gente tem que Doutora Firmina, pois não. Esse congresso é aquele mesmo congresso de administrativo que a gente já teve no ano passado em Natal. Isso, exatamente. No anterior em Goiânia. Em Goiânia, exatamente, doutor. Esse congresso, doutora Firmina, eu não vejo, a princípio, muita possibilidade de aplicação prática do colega que tiver participado desse evento aqui no âmbito da Defensoria Pública, porque é um congresso muito focado a questões mais relacionadas com a administração pública em si, isto é, contratos privados, e aqui estão os termos, contratos privados celebrados entre a administração e as inovações legislativas, terceirização e administração pública, avanço e retrocesso, questão referente à regulamentação administrativa, arbitragem no âmbito da administração, improbidade, procedimento PADES, licitação, pareceres jurídicos no âmbito da administração, enfim, empresas estatais, regime jurídico. Nesse ano, o único que eu vi que tem uma relação aqui com a Defensoria Pública é o impacto da judicialização das políticas públicas na concretização dos direitos fundamentais. Todos os outros, e são vários painéis e palestras e tudo mais, são temas que fogem, regime fiscal, crise econômica da administração pública, quer dizer, que fogem em absoluto daquilo que é nosso interesse. Então, a princípio eu não sei, e aí eu deixo aqui uma indagação, um questionamento, da própria pertinência de se colocar esse congresso anual como sendo um evento que a gente aqui no âmbito do FAGE priorize para
participação de colegas. Eu coloco esse questionamento, tendo em vista a própria temática dele, que eu queria que seja mais focado a pessoas que atuam no âmbito da administração, procuradores do Estado, municipais e tudo mais. Enfim, é uma colocação que eu vejo para que a gente possa, de repente, refletir. Eu tenho essa sensação, doutor Lucas, na exata medida da sensação que eu tenho em relação ao IBC Clínico. Guardadas, evidentemente, as devidas proporções, porque aí na área criminal a gente tem aquela questão de atuação principal da Defensoria Pública, enfim. Eu acho que, como a gente não tem tido uma atuação, eu pessoalmente não tenho tido uma atuação muito direta vinculada à área de fazenda pública nos últimos tempos, me parece que talvez a gente retirar de vez a participação da Defensoria Pública talvez possa ser, inclusive para os próprios colegas que atuam na área, uma decisão um pouco abrupta. Por isso que eu sugeri a redução da quantidade de vagas para 6 vagas, para a gente ir avaliando anualmente até, e com esse viés mesmo, entendeu? Da gente ir dando enfoque, priorizando mais aqueles congressos e aquelas participações que digam respeito mais à atuação, tangenciem mais com a nossa atuação. O que talvez nós precisemos e eu já estou fazendo o levantamento, é verificar a participação dos colegas que foram no ano passado para fins de elaboração de material e de replicação da matéria junto aos colegas, para a gente sentir também em que medida isso tem fortalecido a atuação da Defensoria Pública nessa área especializada. É algo que a gente precisa medir de fato. Eu estou de acordo com essa sua preocupação, mas assim, só por uma questão de guardar uma proporcionalidade com os colegas que atuam na área criminal, de nós fazermos essa experiência de talvez reduzirmos cada vez mais a participação em congressos que não tem uma ligação mais direta, mas eu não me sinto apta no presente momento para dizer não vamos enviar ou conceder vagas e inscrições para participação nesse congresso. O doutor Gil quer fazer alguma observação? Para não dar. Posso falar? Na verdade, desde 2015, os colegas da Fazenda Pública me sinalizaram que quem está em família tem BDFAM, quem está no crime tem BCCRIM, e que quem está na Fazenda Pública precisaria também participar de algum congresso para fazer a sua capacitação profissional. Certo? Nesse ano do direito administrativo, na verdade, deixa eu olhar no processo, ele está metade. Ele tem alguns temas interessantes, tem outros realmente que não são tão ligados à atividade fim, mas tem outros que são interessantes. Eu cheguei a elencar alguns aqui com o impacto da judicialização das políticas públicas, a regulação administrativa e a resolução extrajudicial dos conflitos, que foi o que mais me chamou a atenção inicialmente. Nulidade do processo administrativo disciplinar, né, porque a gente está atuando na defesa dos processos administrativos, a gente tem um convênio com a SAEP, né, Larissa participa também na defesa de alguns processos. Reforma do regime de previdência do servidor público, a gente atua na judicialização da previdência pública, né, da previdência estadual, dentre outros. Eu achei esses 1, 2, 3, 4, 5 temas são os que mais me chamaram a atenção com a atividade fim. Na verdade, eu achei esse ano realmente está metade. Tem coisas que estão bem focadas na atividade fim, e para mim, que sou da Fazenda Pública, sou titular da primeira DP de Fazenda Pública, sei que vai ser importante, mas realmente tem outros temas que podem rebater uma atuação da Fazenda Pública. Não vão influir diretamente na nossa atuação, mas que de alguma forma nos chamam a atenção para algumas coisas. Eu concordo com o Firmiani quando ela coloca que a gente deveria ter uma quantidade, nem que fosse pequena, de vagas, até para os colegas da Fazenda Pública. Não é só prestigiados, é ter a oportunidade também de se capacitar, de ter contato mais com a temática, entendeu? Eu achei interessante. Foi uma demanda, na verdade, que os colegas me trouxeram lá atrás. Lembra, doutora Firmiani? E no primeiro nós tivemos uma questão curiosa. Porque no primeiro que nós tivemos mais vagas que inscritos. No segundo, nós já tivemos uma procura um pouco maior, porque aí os colegas que fizeram essa... De fato, é como eu digo, em relação à mesma...
quase a mesma avaliação que eu faço de BC-Crime. Em algum momento, parece que metade das matérias dizem respeito a crime de colarinho branco, a processos penais, que nós, como defensores públicos, dificilmente vamos atuar. Mas tem uma parte do Congresso, que inclusive é essa parte de troca de experiências, de lançamento de livros, de você interagir, que talvez a gente não precise investir tanto, mas que possa, digamos assim, fazer essa dosagem para que a gente, na ausência de um Congresso Nacional na área mais próximo do que a gente, da Fazenda Pública, só por isso que eu não suprimiria de vez, por isso que eu fiz a proposta de 6 vagas, até para ir na mesma proporção do E qual foi o feedback dos colegas que foram no congresso do ano passado? É sempre um feedback positivo, porque o Congresso, de fato, é muito bom, porque são os melhores administrativistas do país. Maria Silva de Alieto. Então, assim, Eu creio que, de fato, deva ser inclusive, eu conheço pessoas que foram no de Goiânia e me colocaram que, de fato, foi um excelente congresso. Eu creio que seja até pelas pessoas palestrantes e tal que estão presentes e tudo mais. Agora, a preocupação é justamente essa, porque o IBC-CRIM, por mais que tenham temas do direito penal não tão afins com com a nossa atuação, você tem ali uma estrutura de direito penal que é interessante o defensor ter contato, que é a questão que, você comentou hoje aqui, inclusive, que pauta o próprio curso de formação, da perspectiva do direito de defesa e tudo mais. Então, é um congresso focado a essa ideia do direito de defesa. O direito administrativo, aí, pelo que eu vi, é algo mais voltado a questões, vamos dizer, intramuros da administração pública. Ou seja, uma questão mais tecnicista do âmbito administrativo, pelo menos nesse ano. Questões relacionadas a licitações, etc. e tal. E que aí refugiriam demais a nossa ideia aqui dentro da Defensoria Pública. Você não teria aí uma estrutura de esqueleto que justificasse o próprio envio a priori de defensores, por mais que um ou outro tema tenha algum tipo de ligação. Então, é dentro dessa ideia. Eu não sei, eu também sou defensor da Fazenda Pública, então eu não estou, vamos dizer, litigando contra a minha própria atuação, não é isso. Mas eu como atuante na área, é um congresso que, por exemplo, não me interessaria, não do ponto de vista de uma formação minha enquanto profissional, até acadêmico, mas como um órgão de execução. Eu não vejo nenhum tipo de aplicação prática àquilo que o Congresso coloca dentro da minha esfera de atribuição, ainda que eu seja um defensor titular também de Fazenda Pública. Então, eu acho que aí a gente, defensor de Fazenda Pública, poderíamos, é o único Congresso administrativo do país, mas, não sei, focar mais a nossa ideia dentro da participação de outros eventos, como, por exemplo, que aí tem muitos eventos da área de saúde e tudo mais, ainda que o defensor não atue especificamente na saúde, aqui na capital tem essa divisão de atribuições, mas que tenha, que encontre que existem no país, né, congressos mais específicos, temáticos em relação a dada área, que não seja um congresso geral do direito administrativo, mas que, focado em determinada área, seja até mais proveitoso do ponto de vista de uma absorção de conteúdo para a atribuição prática do colega. Então, é dentro dessa ideia que eu fico um pouco, diria que até angustiado, né, de que a gente aprove e continue fazendo sobre um evento e tendo em vista a finitude, né, dos nossos recursos, a gente, em detrimento de outras questões e outras demandas e eventos mais importantes, a gente coloque uma priorização num evento que foge muito daquilo que a gente atua na prática. Essa é a minha angústia. Eu tenho uma sugestão aqui que pode não valer para agora, mas que pode se tornar uma prática do FAT, que pode valer para os futuros. Esses congressos que são anuais, que são tradicionais, como o próprio IBC-CRIM, o BDFAM, o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, e outros que existem, e que tradicionalmente a Defensoria tem ofertado ajuda a defensores ou servidores que quisessem participar, para essa avaliação, no feedback, onde o seu congresso foi ou não útil ao trabalho da Defensoria, que a gente começasse uma prática aqui no FAD, que ao deliberar sobre essa espécie de encontros, que a gente trouxesse também, instruísse os processos com os retornos que foram dados pelos participantes no encontro anterior.
Nós vamos fazer um BCQIM agora. Então, o próximo BCQIM seria interessante que o processo tivesse excluído. Qual foi o retorno de cada participante deu? E aí o feedback não se tornasse simplesmente um feedback subjetivo de eu gostei ou não do congresso. Ou seja, a sua participação nesse congresso trouxe o que para a defensoria? Para prático, né? Não, Exato. Não, e o que trouxe? Como é que você trouxe para a defensoria? Perfeito. Você escreveu um artigo, você fez uma palestra, você criou um projeto, como é que voltou? Isso seria um elemento, acho que até melhor de avaliação desse tipo de ponderação que ele tem feito. Já vou fazer. A partir do próximo, claro que não para esse que já está Sim, aqui. Eu gostei da ideia. Mas Já até tá. a gente tem que ser por e-mail mesmo, uma avaliação. Agora, eu concordo com a ponderação realizada pela Fernanda, daquela questão da gente agora, nesse atual, não disponibilizar nenhuma vaga. Não é isso. A minha ideia não foi essa. Foi só trazer a reflexão Claro, do tema. Exato. Mas eu acho, desculpe interromper, mas eu acho que a ideia de Robson, ela tem o que você está dizendo. Sim. Que a gente pede, eu vou até pedir aos colegas que façam, me dê esse feedback, caso você está falando. Vou pedir que me dê esse feedback. Agora, uma coisa que eu chamei a atenção no processo, e que ninguém sabe que é uma posição minha, que eu acho que tem que ser priorizado o colega da Fazenda Pública. Não abrir para colega que é nocivo, que é do consumidor, que tem os seus congressos, certo? E tem as suas outras atividades, que focasse na Fazenda Pública. É uma ideia que eu já externalizei para a doutora Viviane, que eu penso dessa forma. Certo. Agora, com relação à saúde, só chamando a atenção do que o Lucas falou, desde que a gente chegou na gestão em 2015 para cá, a gente já fez uma série de eventos. Eu já fiz só de curso com o Ramiro, com congresso, com videoconferência. Sim. Assim, eu já foquei Sem muito nessa coisa da sem saúde. dúvida. Né? Fiz agora o curso de saúde com o ISC, que foi o resultado, pelo menos a avaliação dos colegas. Bastante elogiado. Então, eu Todo teria... curso de saúde que tem sido feito, que inclusive aqueles que você me manda até, o papai participa, é interessante. A gente não tem tempo, é tanto curso que a gente não tem tempo de participar. Agora, inclusive, esse sexta-feira está tendo, o equipe psicossocial participou e teceu diversos elogios. Então, saúde a gente mais do que já trouxe para o colega, entendeu? Eu fico até com a diretora da escola e até com a consciência muito tranquila em relação a isso, porque eu acho que em alguma medida a gente tem conseguido equilibrar a quantidade de eventos e de temáticas abordadas em todas as áreas especializadas. A especializada que Gil coordena é uma especializada com diversos temas, mas observe que nós não deixamos nenhum até agora sem ter um evento de 2015 para cá. Nós fizemos na área de direito administrativo, não só essa Fazenda Pública, não só a questão da área de saúde, mas nós fizemos um trabalho com a área de direito tributário, trouxemos um especialista para tratar da área de direito tributário, porque os defensores públicos da área de Fazenda Pública falaram que tem chegado muitas questões relacionadas a tributos e não sei o que, e que são necessários para discutir, enfim, várias outras questões. Processo administrativo disciplinar, curso sobre direito previdenciário e acidente de trabalho. Saúde, aí a gente coloca sendo um concurso, inclusive, de extensão, com carga horária de 60 horas, se não me engano, 40 horas. Então, assim, quando a gente olha para trás, a gente percebe que, de fato, a gente conseguiu, digamos assim, contemplar praticamente todas as temáticas. Talvez alguma coisa mais específica do consumidor seja necessária, mas, assim, como a gente trabalha, eles trabalham demais com saúde, talvez tenham sido contemplados em alguma medida com isso, mas também a escola está aberta. Então, assim, eu fico com a consciência muito tranquila de que a gente não deixou de alguma coisa faltando sem informação. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode caminhar aí para uma proposta mediana de uma redução de quantidade, só para a gente encaminhar a segunda proposta do Dr. Gil, que vai requerer um pouco mais de debate. Eu proporia 6 vagas na proporção que a gente tem dos defensores públicos com atuação em Fazenda Pública e acidente de trabalho, porque aí é mais direcionado para o Congresso. Lembrando que os defensores públicos do interior, doutor Gil, isso na capital é mais fácil da gente desenhar. No interior virão os defensores públicos que atuam eventualmente no Círio, porque atuam praticamente em tudo, né? A atribuição faz parte da atribuição. Essa é a proposta, não sei se... Alguém tem algo a colocar ainda ou podemos caminhar a votação? Podemos? Então, em votação,
Tem alguma divergência em relação à aprovação dos modos propostos? Não. Então, por unanimidade. Aprovado, então, por unanimidade, os modos propostos pela diretora da Escola Superior. E aí chegamos ao que ocorrer. E já temos aqui a presença dos coordenadores da especializada Civil e Fazenda Pública e da especializada de Família, que já trouxeram um ponto para colocar. Não é isso, gente? Exatamente, era isso que eu queria pedir para tanto o doutor Gil quanto a doutora Guerreira fazerem uma exploração breve. Inclusive, queria pedir aos dois que situassem a proposta dentro do planejamento estratégico da Defensoria Pública, porque isso vai nos ajudar na etapa seguinte, que é a discussão sobre os custos. Na verdade, é um projeto que está dentro do planejamento estratégico. Não, tá legal. Pode ficar sentado? É bom porque pega você na área mais do Nós vamos. Você pode falar que grava melhor, mas capta aqui tranquilo. É uma proposta que está dentro do planejamento estratégico. Nós elencamos algumas atividades e, na minha opinião, para a gente poder deslanchar o resto do planejamento estratégico nas iniciativas, resolução extrajudicial de conflito, tanto na parte extrajudicial quanto na parte judicial e na equipe multidisciplinar, nós identificamos que há necessidade de fazer o curso para capacitar os defensores e a equipe multidisciplinar para daí deslanchar para as outras atividades, certo? Eu quero deixar bem claro que, na verdade, nós não trabalhamos com mediação extrajudicial. Nós temos dois tipos de mediação, a judicial e a extrajudicial. A proposta do curso é da mediação extrajudicial. Por que isso? Porque acontece o seguinte: se a gente for partir para uma capacitação de mediação judicial, a gente precisaria de mais horas, certo? E o custo seria até maior. E tem uma outra questão também. Segurar a autonomia da extrajudicial para focar realmente. Quando você faz mediação judicial, na verdade, você está focando a mediação dentro do Poder Judiciário na questão processual. Quando você faz mediação extrajudicial, você está focando na mediação que eles chamam, o CNJ chama de pré-processual, na resolução do ensino, né? Então, na minha opinião, isso fortalece a Defensoria Pública, fortalece a imagem da instituição e fortalece o trabalho da própria instituição. A ideia é, quando a gente capacitar em mediação, a gente possa fazer mediação em todas as áreas. A ideia da gente é fazer mediação também com a administração pública, mediação de família, mediação do civil. A doutora Firmiani me pediu que conversasse com o observatório, que é o proponente do curso junto com a gente, e que a gente disponibilizasse 58 vagas. Um defensor e um servidor por comarca, para a gente começar. Entendeu? Esse convênio que a gente tem com o Observatório da UFBA, praticamente a gente tem conseguido ampliar e já tem feito cursos de capacitação na capital de servidores e, inclusive, eu e o Gil participando de vários cursos de capacitação e tudo tem sido gratuito. Porém, não temos como abarcar o interior sem o custo por causa, inclusive, do deslocamento da equipe. Então, o custo que cai é mais de deslocamento do que o custo efetivo do pagamento do curso. Porque com esse convênio que conseguimos com a UFBA, já tem mais de 3 anos que temos esse Não, convênio, 2 anos. né? Que temos essa parceria com a UFBA. Esses 3 anos nós temos tido uma ampliação imensa, inclusive na especializada de família, que no atendimento inicial, só quando assumi a especializada, só tínhamos somente 2 defensores do atendimento realizando conciliações e mediação, e conseguimos ampliar, e hoje todos os defensores do atendimento extrajudicial da capital realizam conciliação e mediação. E estamos já na área de fazenda pública, o doutor Gil já conseguiu vários convênios, várias parcerias com o DETRAN e tal, então assim, nós ampliamos bastante na capital. Então, nós queremos assegurar que no interior vamos ter também essa... porque às vezes a capital tem um formato, um perfil, e ele não tem um espelhamento no interior. Então, cada interior vai trabalhando de acordo de uma forma. Então, a busca também nesse curso é uma padronização. E
importante dizer também que como a gente vai ter um defensor e um servidor capacitado no interior, eles vão funcionar meio como difusores da ideologia da resolução adequada dos conflitos nas suas unidades. Entendeu? Isso aí é para a gente começar. Porque se vocês pegarem o novo CPC, a Lei de Mediação, a Resolução 25 do CNJ, e perceberem o esforço que está sendo feito na área de mediação e conciliação, se a Defensoria meio que não ter posição nessa área, eu acredito que ela vai perder o rumo da história, né, nessa questão. Por isso que a gente foca muito na resolução adequada de conflitos, não só na área de família, mas também a gente está expandindo para outras áreas, certo? Outra coisa que é importante dizer é que o observatório é um observatório da Universidade Federal, né? Eles vêm trabalhando em parceria com a gente já há algum tempo. Eles fazem mediação dos nossos assistidos, eles já capacitaram a nossa triagem para identificar hipóteses de resolução adequada de conflitos, né? Porque é importante que a triagem, no primeiro atendimento, no primeiro contato com o assistido, ele possa identificar algumas demandas que vão ser encaminhadas para a mediação, conciliação ou reconciliação. Certo? Além também do projeto que nós temos do Sala de Espera, que eles fazem teatro de improviso na Sala de Espera da Defensoria Pública, no Jardim Baiano. Ou seja, uma outra questão, mas a gente tem uma série de atividades com o observatório. E só para pontuar, nesse último encontro que a gente teve das comissões temáticas para a facção judiciária, eu pude observar que os defensores do interior estavam falando da sobrecarga, das conciliações nas varas, nas unidades judiciais. E eu disse, como aplico aqui aos meus colegas das unidades judiciárias que coordenam. Sempre digo, ampliar o atendimento inicial, o extrajudicial, faz com que a gente reduza a exigência de dar presença do defensor público nas audiências de conciliação no judiciário. Então a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que ampliar e aprimorar e melhorar essa triagem, esse atendimento inicial, para a gente tentar fazer um trabalho bem feito no extrajudicial, para reduzir e diminuir a função da unidade judiciária que alguns estão sobrecarregados. Só para encerrar também uma coisa, eu que já passei pelo conselho e estava na discussão da criação das unidades, é que na verdade o extrajudicial, o que foi pensado para o extrajudicial, não foi que foi uma unidade produtora de pensão inicial. A ideia naquele momento era que o extrajudicial fosse trabalhar a resolução dos conflitos de outras formas. Não se pensou no extrajudicial somente Agora como... do extrajudicial, realmente, não como início do judicial. Não se pensou o extrajudicial somente como atender e peticionar. Não foi essa a ideia que foi colocada naquele momento. A ideia foi que se peticionaria, se ajuizaria as ações e que não fosse possível trabalhá-las extrajudicialmente. Né? Então tem até uma ideia antiga na Defensoria que a gente tivesse um número de vagas e 10% a mais só para extrajudicial. Né? Eu já vi alguém colocando isso. Para vocês verem a importância. E é como o Danilo colocou, a gente precisa avançar no interior nesse tipo de demanda. Eu tenho até visto, Lucas, alguns colegas do interior, e até semana passada, Zé Renato de Porto Seguro me pediu para o apoio para a gente tentar articular com a Secretaria Municipal de Saúde uma Câmara Municipal de Conciliação de Saúde. Ou seja, os colegas do interior, eles já vêm tendo iniciativas. Eu vi, acho que foi até em Santo Antônio, eu vi em Vitória da Conquista, né? Os colegas do interior, eles já têm essa iniciativa. Agora a gente vai capacitá-los, instrumentalizá-los de forma melhor para que eles possam ampliar essa atuação extrajudicial. Vamos para outro ponto. Tem o custo do curso que o Finiane já me sinalizou, que é uma coisa importante que tem que se colocar, né? Nós demos a sugestão à UFBA de que a parte teórica fosse via videoconferência, para reduzir o custo. Mas nós temos uma questão que para você efetivamente, se você pegar a resolução e a lei, para você efetivamente formar um mediador extrajudicial, você precisa no mínimo de X horas de prática, que aí não dá para fugir. Porque não adianta você formar somente na teórica, sem somar com a prática. A 125, inclusive, para mediação judicial, exige 40 horas de teórica e 60 horas de prática. Fora os cursos a posteriores os cursos continuados, de oficina de parentalidade e tudo mais. Inclusive, essa afirmante que depois a gente vai ter que buscar essa formação continuada dos defensores nessa questão. Então, assim, está colocado, ninguém pediu que eu conversasse com a UFBA para aumentar a quantidade de vagas. Eu passei o e-mail para eles, me autorizaram 58 vagas.
Porque a gente pegou o número de comarcas, 29, um defensor e um servidor, né? Para ser o que a gente chama de focal, para começar a difusão da ideologia da mediação e da conciliação. Vamos tentar aí ver o que a gente pode fazer de custo, né? Instrumentalizar a equipe interdisciplinar das comarcas para utilizar as ferramentas necessárias. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Nos outros estados, eu participo também da comissão do CONDES de conciliação condomínio, de mediação. Nos outros estados, já se identificou que quem vai efetivamente fazer mediação são os servidores. Mas uma discussão também que está sendo feita é o seguinte: o defensor precisa ser capacitado para ele entender, porque é ele que vai dar o tom da coisa, ele que vai dar o direcionamento. Ainda que ele coordene, para coordenar você precisa entender entender o que você está fazendo. o labor do Na coordenador. verdade, você não pode coordenar alguma coisa, definir uma atividade se você tem conhecimento, certo? Eu até me proponho, pelo menos nas regionais, ir participar de algumas práticas, né, Bruninho? A gente já se propôs, nos colocamos à disposição da administração e está aí colocado. Acho que o maior problema é a questão de custo que a gente vai ter que Mas só atualizar. você disse que perguntou para o se poderia fazer por videoconferência A a parte teórica. E o custo da teórica praticamente não. Então a parte teórica foi É a tranquila. parte prática, deslocamento. Isso. E pagamento Ele diária dos servidores. Que aí a gente discutiu com o FIME se sairia mais em conta deslocar o servidor da pacificação da UFBA para as comarcas ou se o deslocamento do defensor para a capital, entendeu? É isso que FIME. E qual é o tempo do curso da parte prática e da parte teórica? São 20 horas teóricas, um modo teórico são 20 horas e são 5 encontros práticos, 5 sessões práticas aqui com uma carga horária que aí eles definem uma manhã toda, um turno todo. Então, assim, são no mínimo 20 horas práticas também. Então, assim, E essas 20 horas são distribuídas como na programação? Seriam 5 por semana? sim. São 5 horas. Parece um curso de especialização, sexta-feira. Exatamente. Aí a gente, eles têm uma disponibilidade só para fechar o conhecimento. Eles têm uma disponibilidade no núcleo de pacificação social, que assim, só para introduzir, o que eu achei mais interessante da proposta é que, na verdade, ela vem buscando um aprofundamento da relação da Defensoria Pública com a Universidade Federal, no sentido de dar, digamos assim, de aprofundar a prática de determinados institutos, como, por exemplo, a mediação. Esse núcleo de pacificação social já recebe da Defensoria Pública os encaminhamentos do CIVEL de família para recepção. Eu não sei se vocês chegaram a fazer se vocês falaram isso aqui. E aí, o nível digamos assim, de aprofundamento chegou nesse ponto da necessidade da gente formar todos os defensores. O custo, de fato, o encaminhamento dos defensores e servidores para essas aulas práticas seria exatamente dentro dessa disponibilidade que o Núcleo de Pacificação Social tem. Então, assim, tem os dias lá que eles fazem as sessões, os horários, então eles disponibilizariam esses turnos em que são realizados esses momentos, porque aí tem que ser com um monitor, e aí é um monitor com a maior expertise que tem. Inclusive, os horários vão ser com assistidos nossos, Com que eles assistidos. já atendem. Eles Exatamente. atendem nossos assistidos. Exatamente. Então, assim, serão 5 horas práticas. O custo individual, o custo por parte da contratação dos palestrantes e da formação, está em 28.800. E depois nós teríamos aí um custo individual, um total individual, para trazer os defensores ou servidores para cá, para as aulas práticas, um custo individual de R$ 1.446. Esse valor ele oscila porque o deslocamento ele oscila também, né? E aí nós precisávamos fazer conta de quantos servidores e defensores nós trariam do interior. Só que elas fizeram aqui um cálculo de 24, mas vocês pensaram em 58, mas 58 é a quantidade total da Bahia toda, não seria do interior. Elas colocaram aqui 48 do interior, não sei se essa chegou a ser São mais 10 vagas aqui para a capital. Você pediu para falar, se eu conversei com a professora Rejane, ela formalizei o e-mail, ela me deu ok e eu encaminhei para você. É 58. 58 no total. Você tem 28 comarcas. 28 comarcas no interior da defensor, e deve ter um defensor, um servidor, são 56 só no interior.
E também Razende. Os outros dois são na capital. Tem que colocar em defensor e servidor. trazer Simões Filho, Lauro de Freitas, Felipe Santana, que estão aqui É perto. porque os daqui, eu A acho que região eles, metropolitana não tem custo para trazer. eu acho que foi isso que eles resolveram fazer essa equação aqui, mas deixaram, ficou 24 de qualquer forma. Eles tiraram, acho que as 4 do então, possivelmente, né? Tirado o Candeiro, Lauro de Freitas, Camaçaí, Simões Filho. Tirou as 4, é isso mesmo. E Salvador que já não entra. Santo Amaro também não. São 6, na verdade, região metropolitana. São 6? São aqui, três comarcas, são então 6. aqui incluíram. Então colocaram aqui no custo mais do que deveria. Então deve ser menos do que 24 em termos de custo. Menos que 48. O custo individual, ele não foge do que a gente está deliberando para esses outros congressos. O custo individual. Como exige muita gente, se torna mais volume porque são muitos participantes. Ele se torna mais volumoso. Aí tem que avaliar o recurso. É que a gente tem que pensar também, não só no volume, mas na questão da carga horária. É um Também, curso que ele vai ter altíssimo, muito mais 40 horas aula, entendeu? Então, assim, ele é um curso de fato bastante extenso. Eu não tenho dúvida que é um curso que tem um retorno muito maior do que o IBDFON, o IBCGRIM ou qualquer Congresso Brasileiro de Inteligência Administrativa. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E aí a gente cumpre também as nossas tarefas dentro do próprio planejamento. A ideia que nós temos traçado inclusive, de preparar os defensores, como os colegas disseram aqui, para eles já irem, digamos assim, tendo esse conhecimento teórico, indo replicarem esse conhecimento. Na verdade, a gente está fazendo um investimento, digamos assim, para 24 defensores públicos, quando a gente sabe que esse conhecimento ele vai se estender a muito mais. Seria para quando isso? Seria agora para julho já. Seria já como incluir, pelo menos em algum módulo, os colegas novos, que aí já seriam mais 17? O único problema é só o choque que vai ter do curso, porque assim, desse curso, com a carga horária deles do curso preparatório, realmente não daria. Só a parte teórica que eles conseguiriam pegar a gravação, mas aí não dá para incluir, porque esse curso aqui de 40 horas chocaria com o curso preparatório. A gente tentou casar um pouquinho, mas... Eu fiquei preocupado, além dessa questão do custo, com quando seria essa parte prática, principalmente, porque se o pessoal vai viajar para vir, não dá para ser qualquer dia, não dá para ser uma terça-feira, uma quarta-feira, e para ser uma quarta-feira, o defensor que vier do interior, ele perde a terça e a quinta também. Fora férias. E aí você tem 2 diárias, né? Ainda tem dobra diária. Mas observem, aí a gente faz de acordo, aí esse ajuste, dá para fazer depois. Esse ajuste a gente tem que fazer em todas as formações que a gente faz trazendo defensor público do interior, o servidor. Aí a gente tem que ajustar a possibilidade da universidade e a possibilidade da defensoria pública também. É por isso, inclusive, que a gente não está tirando todos os servidores, né, todos os defensores. É um servidor e um defensor. Então, assim, de qualquer forma, mesmo que deixe desfalcado ali uma unidade, aí a gente tem como segurar. Enfim, Pois não. tem a questão, porque seria um defensor mais um assistente social ou um psicólogo, seria isso? Entendi já onde você quer chegar. Então, talvez esse valor seja até reduzido e não saia pelo faixa. Aí a gente eu só precisaria entender quantas diárias seriam, em que período, porque o contrato da gente prevê diária de deslocamento dos terceirizados. Entendeu? Entendi. Então, o impacto também não é tão grande. O impacto também não é tão grande. E a gente precisa identificar também que existe no próprio contrato, eu não estou me lembrando aqui agora, quantas diárias são por terceirizado. Precisaria ver isso. Aqui Então, no caso talvez seriam 5 encontros, botando no máximo 2 diárias, 10 diárias. 10 diárias. E a gente poderia, eu não sei, Donila tinha falado agora que você também veria a possibilidade do observatório, no caso o núcleo, se deslocar para as comarcas. Isso, a gente precisou isso. Mas aí o observatório teria que se deslocar. Foi isso que o Filipe disse que não teria documentarismo. O observatório não ia conseguir se deslocar para as 29 comarcas. Por quê? Porque os profissionais do observatório, eles não são não é um funcionário que tem todo, é um grupo. Então, às vezes, uma temática é um responsável. Então, eu teria que deslocar 5.
Então a gente pensou em regionais. Entendeu? Só que aí Firme chamou a atenção que haveria diária de defensor da comarca para regional. Então não começaria entre os sairia mais caro. Então a gente abordou essa ideia e manteve o deslocamento do defensor para a capital. Porque eu conseguia manter toda a expertise do observatório aqui. Conseguiria manter o atendimento dos meus assistidos, que já tem na agenda normal aqui, e aí eu só deslocaria o defensor. Porque realmente o observatório não conseguiria ir nas 29 comarcas, iriam para as regionais. E aí o custo não mudaria, acho que sairia até mais alto. Eu tenho uma proposta aqui, senhora. Já que tem esse detalhamento aí, e mais essa necessidade da gente avaliar o custo, eu gostaria de propor que nós pudéssemos aprovar o custo do curso, que é R$ 28.800 para o núcleo de classificação social, e eu passaria para confirmação e para aprovação dos senhores por e-mail a tabela com os custos das diárias e demonstrando que é menor, que vai ser menor o custo do que foi apresentado por conta das assistentes sociais que vão ser custeadas pela empresa terceirizada e não pela Defensoria Pública. Entendeu? Aí é isso que a gente estava conversando, o custo não sai pela defensoria. Esses R$28 aí já é incluído esse quantitativo com conteúdo. Isso será o quê? Mais ou menos a metade. E o que eu acho espetacular do curso, além de tudo que foi colocado, quer dizer, além da priorização do eixo judicial, do M80, com o CPC e tal, é o fato de que está disponibilizando vaga a todas as comarcas do interior. Acho que isso é fantástico. Fantástico. Quer dizer, todas as comarcas do interior vai ter Uma pessoa um membro e um servidor capacitado com expertise. com a expertise da atividade judicial. Sensacional. Podemos seguir nessa linha. A sua proposta é votar. A gente aprovar o curso no valor de R$ 28.800 e eu encaminhar a proposta atualizada, porque eu vou verificar com o Gilda em cada comarca quem é, se o assistente social é do contrato ou se é regra da para nós levantarmos o custo das diárias e do deslocamento. E aí eu passo para os senhores para darem só um ok de confirmação, pode ser? Assim, votação com unanimidade. Então, aprovado. Perfeito. Tem mais algum que ocorrer? Já ocorreu tudo que podia ocorrer nessa sessão? A sala de inquérito, o nosso piso, Ainda tem um ponto aqui. Ainda temos um ponto que Francisco tem um ponto aqui no que ocorrer, que ele vai passar para a gente. Na verdade, é só um feedback em relação ao curso que foi feito de captação de recursos com base A em... palavra está com o Francisco agora. Está falando e ouça com atenção. Na última reunião do FAG foi aprovado um curso, que é o curso de capacitação, ou captação de recursos públicos com base em emendas parlamentares. Esse curso eu fiz com a Ana, que é diretora financeira, e, para nossa surpresa, foi quase um curso in company, porque nós só tivemos 2 pessoas, exatamente eu e ela. Por ter coincidido com o forcado de um feriado, as 4 outras entidades que tinham se comprometido em mandar representantes terminaram não cumprindo em tempo hábil o empenho, e aí o curso ficou para nós. Eu já dei um retorno para o Dr. Clécio, inclusive em termos práticos, hoje ele já está apresentando na pauta da Converge alguns itens que a gente já levantou nesse curso que devem entrar no plano de ação deles, né? O curso foi muito bom, a gente fez um curso com todo focado na Defensoria Pública. Foram 2 dias. No primeiro dia a gente tratou de forma geral do orçamento e do desdobramento do orçamento. Agora o segundo dia foi todo aplicado na análise da Defensoria Pública da Bahia. Então foi excelente. Todas as oportunidades que vão ser detalhadas, e a doutora Firmiani vai receber relatórios de algumas páginas a respeito também. São vídeos. Que bom. Parabéns pela participação. Só acrescentando uma coisa,
Aí fica uma sugestão. A gente verificou que toda vez que a gente faz análise dos custos aqui, quando a gente consegue antecipar a despesa, que foi o caso que a gente conseguiu fazer com o pagamento das passagens, nós tivemos uma redução de R$600 em cada passagem, tanto a minha quanto a Diana. Então o custo efetivamente ficou R$600 mais barato do que havia sido previsto na época. Essa tentativa que a gente tem feito, inclusive com o Congresso Nacional dos Defensores Públicos. Eu tenho insistido, e com os outros, né, nós antecipamos aqui o sorteio de outros congressos exatamente para poder alguns colegas questionar, sobretudo os que vão fazer a inscrição de práticas, enfim, porque de antecipar tanto a inscrição da prática para ter a confirmação e a aquisição de passagens, porque o custo realmente reduz. E para determinados locais, é impossível, porque Florianópolis é um absurdo o custo de passagem, enfim. Então a gente precisa ter essa atenção. Pensando nisso, que Cléston me pediu, inclusive, que levantasse os congressos e já encaminhasse logo nas primeiras sessões a programação e a proposta de vagas, enfim. Mas tem razão mesmo, Chico. Assim que a gente tiver notícia, orientar até os subcoordenadores, enfim, nesse sentido, de que envie imediatamente, esse também o doutor Gil já veio com certa antecedência, enfim, para a gente poder contratar com mais antecedência e reduzir custos. Mais alguma coisa? Então, declaro encerrada essa sessão. São 3 demandas dele.